Ótimo. Então, Cara. cadê o Glaston? Glaston? Estou aqui. Oi, não estamos vendo você. Glaston? Alô? Alô? Oi, estou por aqui. Sim, Continuo aqui. Continuo falando. sim, sim. Então, um prazer ter o Glaston com a gente. O Glaston foi aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora, e depois fez um mestrado aqui no FRJ, e depois vou para Barcelona para fazer o doutorado em astrodinâmica com Angelo Jorba e o grupo de sistema dinâmico lá, onde ele dinamizou o grupo dos alunos, seminário, etc. E viajou para várias partes do mundo, até Chile. E agora ele está de doc na Polônia. Então, eu gosto se depois eu falasse depois, talvez você pudesse, no final da aula, falar um pouco da sua experiência no, em todos esses lugares diferentes para os alunos, ok? Claro, Ok, claro. então, No depois, final... Bom, se eu ou pode falar no quiser, começo, pode ou você reservar pode o... falar como você quiser. Bom, eu falo um pouquinho agora e no final a gente pode entrar em um pouco mais de detalhes, né? Sim. Bom, obrigado primeiramente, Stefanella, pela apresentação, pela nomeação de todos os lugares pelos quais eu passei. De fato, é uma trajetória um pouco, acho que não muito, mas eu sempre tive essa... Desculpa? Não, nada. Fala. Fala? Sim. Mas eu sempre tive Não. essa vontade de fazer parte... Sim, tô escutando. Oi, vocês estão me escutando? Ok. Vou continuar, então. Vou continuar. Beleza. Eu sempre tive vontade de fazer parte da minha formação fora. Sabia que seria mais possível num doutorado. E, de certa forma, eu sempre soube que sistemas dinâmicos, a área de sistemas dinâmicos e mecânica celeste era a que eu gostaria de seguir. E o grupo de Barcelona, digamos que foi o necessário para mim, o que veio a ser o melhor para eu tive lá em Barcelona. Tem uma tradição muito importante em sistemas dinâmicos, principalmente na parte tanto de mecânica celeste quanto na parte computacional. E agora estou aqui na Polônia aprendendo outras coisas, inclusive arriscando um pouco de polonês, que é um grande desafio. Acho que o doutorado não... Como que eu fiz, como que foi, tô disponível para quem quiser me fazer perguntas. E ainda lembro da época que eu estava, tanto na graduação quanto no mestrado, isso era só um sonho, e hoje em dia, depois de realizado, né, tô aqui para, caso alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Enfim, Stefanella, eu tenho uma pergunta. Já pode começar a aula mesmo? Pode. Ou a gente espera mais um Pode pouco? pode começar. Então, vamos começar a aula. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu espero que vocês estejam vendo. Sim. Sim. Ok, perfeito. E a ideia desse minicurso, gente, vou ser sincero com vocês. Eu preparei esse minicurso pensando em ser uma coisa um pouco mais interativa. Como é que eu pensei nisso, né?
Eu tenho alguns exercícios, eu estou propondo alguns exercícios no meio da aula, ok? É obrigatório? Não. Vai valer ponto? Não. A professora de vocês é a Stefanella, não sou eu. Não vou dar ponto para ninguém. Mas eu acho interessante, se vocês quiserem se arriscar a fazer alguns deles, a gente pode discutir. Se alguém quiser, inclusive, enfim, corajoso de comprar a própria tela aqui para a gente ver, e erros, e enfim. E só isso, mas eu incentivo a quem estiver acompanhando com alguém, por exemplo, no caso da UFRJ, estão várias pessoas, imagino, no Ligue. O incentivo vocês a fazerem os exercícios em conjunto. Não é um teste, não é uma prova, não é um exame, certo? Aqui, ok? Então, gostaria de convidar todos vocês para juntarem-se. E eu gostaria, inclusive, de interagir com vocês, se não for pedir muito. O título do curso eu mudei um pouco. Crianças, não decidam coisas enquanto vocês estão com sono, porque isso pode custar caro. Eu não gostei do título que eu falei inicialmente para a Stefanella, depois eu dei outra mudada. Eu acho que esse fica um pouco melhor, talvez. Esse mini curso vai ser dividido em três. No primeiro dia, eu vou falar sobre isso e como calcular coisas. Coisas vai ficar mais claro ao longo do curso, eu espero. E no segundo dia, eu vou falar sobre seções de Poincaré em fluxos e sua relação com e como que a gente pode usar as ferramentas para entender comportamentos dinâmicos, ok? A saudade do Brasil de vez em quando aperta. Esse fim de semana eu fiz farofa e eu queimei a língua. Então, se vocês estiverem percebendo que eu estou falando um pouco enrolado, me avisem que eu tento melhorar. Vocês vão ver que eu vou tomar muita água durante o curso. Então, eu tento. Bom, como eu já disse, né? Nenhuma novidade. No primeiro dia a gente vai ver um pouco de fundo, a gente vai ver fluxos, ok? Então, teve alguns cursos aqui nessa escola, né, onde os palestrantes falaram sobre mapas e fluxos e sistemas definidos por mapas e por fluxos, etc, etc, etc. Aqui eu vou ser repetitivo, né, mas vou um pouco mais rápido. Um mapa é uma forma de interação de um sistema. Eu tenho dados X, que pode ser um ponto em Rn, pode ser um inteiro, pode ser um conjunto de pontos, um ponto em R, né? E eu tenho uma função que é ele num próximo ponto e eu vou iterando esse sistema e vou vendo o que vai acontecendo com ele. Por exemplo, esse sistema aqui, né? Que a cada ponto você faz essa conta. Se eu não me engano, o professor Otávio falou sobre ele no primeiro mini curso da escola, recomendo. O professor Otávio está bem completo, bem interessante. E esse outro sistema aqui, que é definido por duas variáveis, e a lei que regula a evolução desse sistema é essa daqui. Esse é o mapa padrão, né, o Standard Map, que vai ser o mapa que eu vou usar de exemplo durante esse curso, ok? Mas é só um exemplo. E fluxos é quando você tem a solução de uma equação diferencial que determina o comportamento de um sistema dinâmico, por exemplo, crescimento logístico, lógica Volterra, enfim, tem vários sistemas que são definidos por fluxos também, tem ferramentas para estudá-los, ok? Esse primeiro dia a gente vai focar aqui no estudo de mapas. Opa! Então, o primeiro exemplo, né, o Standard Map. Durante esse curso eu vou, às vezes, usar alguns termos em inglês, vocês me desculpem, mas também o que é importante, porque muitas vezes a gente procura as definições em português e a gente acha menos material, né? Então, às vezes é bom também ver o nome em inglês, certo? Então, o Standard Map, ele vem de uma motivação física, que é um rotor,
que a cada X unidades de tempo, né, ele sofre uma pressão. Okay? Vocês podem ver na internet como deduzir o mapa que vai ser... Eu vou dar para vocês agora de bandeja, ok? Mas não é esse o foco do curso, ok? Ele é um sistema hamiltoniano, também não vou entrar nesses detalhes, ok? O que interessa é que, para a gente analisar esse comportamento desse rotor, a gente pode analisar o Standard Map, ok? Então, essas são as equações que governam o Standard Map. Só uma pergunta, vocês estão vendo o meu mouse, certo? Quando eu passo o meu mouse aqui pela tela, vocês veem, certo? Okay. Perfeito. Então, esse mapa aqui que a gente vai estudar, que a gente vai analisar, ok? É comum vermos essas variáveis, considerarmos essas variáveis x e p dentro desses intervalos aqui, de 0 a 2π e de menos π a π, ok? Se a gente volta lá nas equações, para k igual a 0, essa dinâmica é trivial. Se k é um parâmetro, k é um parâmetro do sistema. É a força com a qual se dá esse peteleco nesse rotor, ok? Se k é igual a 0, ou seja, se não tem força atuando sobre esse sistema... Alguém que está falando... Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou é um áudio vazando? Acho que era um áudio vazando. Vou seguir. Caso alguém queira, pode me interromper, ok, gente? Então, se k é igual a 0, essa dinâmica é trivial. P, n mais 1, ou seja, a próxima iteração é Pn, é a mesma, ou seja, P se mantém constante. E x, n mais 1 é igual a xn mais Pn, que é essa constante, ou seja, x vai aumentar de uma maneira constante, certo? Então, essas órbitas vão ser periódicas ou quase periódicas, de acordo com o quanto, de acordo com se módulo 2π, isso dá um número inteiro, ou, enfim, órbitas periódicas ou quase periódicas, ok? Entretanto, alguns fenômenos interessantes começam a acontecer quando cai diferente de 0. E é aqui que eu começo meu primeiro exercício. Não sei quão confortáveis vocês são com programação, mas eu gostaria de propor um exercício aqui para vocês. Vou dar 10 minutos, talvez um pouco mais, não sei. Também tem algumas coisas para falar, então não posso dar todo o tempo do mundo, mas vamos lá. Usem alguma linguagem de programação para gerar alguns pontos desse Standard Map, tendo, por exemplo, como condições iniciais, os valores x igual a π e igual a 0,1. Esses valores, em princípio, são... A gente pode escolher outros. Mas, para começar, vamos começar com x igual a π e p igual a 0,1. E o valor de k, 0,1. Também, aleatório, poderia ter escolhido o valor de k. Ok? Então, a tarefa é usar uma linguagem de programação, produzir, sei lá, 10, 100 pontos nessa iteração, ok? Você tem xn ou x0 igual a π, 0 igual a 0,1 e k igual a 0,1. E o programa de vocês vai calcular P1 através desses valores e x1. Tendo o valor P1 e x1, vocês jogam o valor de P1 e x1 aqui e calculam x2. Tendo os valores P2, vocês jogam ele aqui e calculam P3 e x3. E assim sucessivamente. Ok? Ah, Gladstone, quando que a gente pode parar? De novo, para umas 10, 100, 1000, como vocês quiserem. Ok? O interessante, na verdade, é usar algum programa para plotar esses pontos. E, claro, tentar reconhecer ou interpretar o resultado. O que você tem como resultado nesse caso. Ok? Eu tenho essa experimentação, essa exploração numérica feita. Próximos slides, eu vou passar alguns gráficos para vocês desses pontos, mas eu gostaria que vocês tentassem. Eu gostaria de dar um tempo para vocês tentarem, ok? Obviamente, fiquem Espera que escreva as à equações. vontade de experimentar. Um momento. Claro, claro.
Está aqui as equações, ok? E de novo, gente, fala com o coleguinha do lado, manda mensagem para aquele teu colega que é expert em programação, vê se ele está online, pede ajuda. Se você está acompanhando sozinho, tenta, manda mensagem para alguém que você sabe que está acompanhando o curso também, tenta fazer junto. Eu gostaria de parar aqui um tempo para deixar vocês fazerem esses exercícios e, obviamente, estou aqui, eu posso responder as perguntas, ok? E eu vou dar 7 minutos, ok? O que vocês conseguirem. Vai, gente. Vai.
E aí, gente, alguém já tem alguma novidade? Alguma dificuldade vocês estão enfrentando? Alguém quer ligar o microfone, falar alguma coisa? Se ninguém quiser, eu passo. Não tem problema. Ainda temos 2 minutos, 3 minutos. Ainda estão fazendo. Ok. Se quiserem escrever no chat. Pessoal que está acompanhando do Ligue tem vantagem, porque se a pessoa for muito tímida, pode pedir para o coleguinha falar. José, desculpa, agora que eu vi a sua pergunta. O X é um ângulo e o P é como se, de certa maneira, é como se fosse uma velocidade. A gente pode interpretar como se fosse uma velocidade, ok? Você pode também pensar num pêndulo. A gente também costuma colocar as variáveis, né, de ângulo e velocidade desse ângulo. Então, nesse caso aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Não sei se respondi a tua pergunta. Ok. Eu vou tentar manter o chat aqui, de uma certa maneira, só para eu ver que vocês mandam mensagem. Senão, como eu tenho configurado aqui, eu não consigo ver. Ok. Tem um artigo de Mark Levy que depois posso enviar sobre esse problema, sobre a análise teórica desse problema. Ah, interessante, interessante. Pois é, aqui também deixa eu Sim, deixar não, uma não. coisa clara, né? Aqui eu estou apresentando as ferramentas numéricas e a gente vai focar mais em como analisar os resultados, o Não, que a mas eu estou gente dizendo o ganha. seguinte, para a Mas pessoa sim, que quer sim, ver mais, tem um artigo do Mark Levy. sim. Entre os outros, tem vários artigos. Claro, claro. Então, gente, o que vocês acham? Eu passo? Vocês querem mais um tempinho? Eu fiz uma coisa, mas não fiz completo. Posso mostrar? Pode. Stefanella, tem como outras pessoas compartilharem a tela aqui, sem serem host? Acho que não, né? Sim, você pode habilitar eles. Quem é que falou? Quem que fala? O Charlie. Eu. Ah, o Charles. O Charles, sim, espera, vou dar. Você habilita? Então, ok. Cadê? Eu tenho que parar de compartilhar, né, Stefanella? Não, não sei por que não dá para habilitar o Charles. Não sei por Talvez eu possa botar no chat. Eu boto no chat e talvez. Ah, sim. Charles, vamos fazer o seguinte. Imagino que você tenha conseguido uma lista de pontos, certo? Sim, eu não fiz.
Porque você quer para você bota Também for, né? do host. De I até Isso, 10. isso. Consegui, Só que consegui. não botei desse Pode, jeito, né? Eu pode botei um por um. condividir, pode condividir, Ah, Charles. Ah, você quer tentar? Tenta aí, tenta aí, tenta aí. tá. Deu? Ainda Tá não estou compartilhando? vendo. Ah, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Uhum. Eu estou fazendo no Julia. Ok, Eu fiz aqui embaixo, né? Eu não botei como for, né? Mas foi um por um, né? Como P0.1, pi é x. sim. Então botei primeiro P igual a P más 0.1 por seno do ponto x, que é pi, né? Certo. Aí o primeiro, esse seria P1, né? Depois, para achar x1, é x mais P, né? Certo. E daí vai botando o mesmo, né? Daí bota de novo P, daí bota x, daí bota P, x, e assim posso procurar todo, né? E a ideia seria usar um loop for aqui Claro, para quantas o correto é iterações. botar um for e sair todo direto. Claro, Isso. claro, claro. E outros valores e tal. Sim, sim, sim. Uhum. Ah, é isso mesmo, isso mesmo. A ideia que eu vou mostrar aqui agora, então, volta a tela para mim, volta a tela para mim. Eu não sei como fazer. Espera aí. Deixa eu... Já. Acho que foi. Aí tá, foi. Acho que foi. Ok, peraí, agora eu consigo... Agora, vocês estão vendo ela, certo? Não. Não, então, um segundo. Ah, porque eu acho que eu tenho que compartilhar de novo. A gente vai aprendendo, gente, a gente vai aprendendo. Vocês estão vendo minha tela agora, certo? Sim, estamos. Posso seguir, então? Então, Pode. vou seguir. Bom, então, como o Charles mesmo deu o exemplo, né, a ideia é essa mesmo, definir um valor de P, definir um valor de X e iterando, certo? A gente usa um loop para isso, for, do, while, ou enfim, o que for da linguagem de programação que vocês estão usando, certo? E existe um sem número de programas para plotar valores de pontos, ok? Inclusive online, vocês podem procurar, caso vocês queiram alguma referência, eu recomendo vocês jogarem no Google GNU Plot online. GNU Plot é um programa de plotagem de pontos, né? O que eu uso, que ele serve no terminal do Linux, mas não, ele tem uma interface online que você pode usar também e, bom, funciona, é boa. E essas figuras que eu vou apresentar agora para vocês, todas foram feitas no GNUplot no desktop, não online, mas vocês podem usar online também. E a ideia é exatamente essa. Eu comecei com x igual a pi, p igual a 0.1, produzi o próximo ponto. E o próximo ponto. E o próximo ponto. E assim, sucessivamente. Alguém tem alguma ideia do que isso vai ser? Enquanto eu avanço, vocês podem tentar pensar no que vai ser. Caso alguém tenha alguma ideia, pode falar. Cada pontinho desse é uma iteração, tá, gente? Enfim. A ideia é essa mesmo. Aí reconhecendo os pontos. E, bom, eu não vou ficar aqui até amanhã, certo? Vamos de 5 em 5. Mas a ideia é que isso mais ou menos, não que exatamente fecha, né? Mas isso é uma ópta quase periódica. Aqui vocês estão vendo uma ópta com 10 mil pontos, ok? Só que de tamanho muito pequenininho. Aqui são 100 pontos de mais gordinhos. Aqui 10 mil pontos bem fininhos, ok? Para uma das condições iniciais. No caso, x igual a pi, p igual a 0,1. E se a gente inventa de dar outra condição inicial? Por exemplo, x igual a pi, p igual a 0,2. Temos outra órbita quase periódica aqui. Ok? Então todas as órbitas vão ser quase periódicas assim? Não. Aqui é outra, mas essa é outra. E claro, aqui vocês podem ver, essa é uma órbita que tem um certo comportamento e essa é uma órbita que tem um outro comportamento. Ok?
Se a gente estivesse analisando, se fosse um caso de um pêndulo, essa seria uma órbita de rotação e essa uma órbita de libração, que é o movimento que o pêndulo faz. O pêndulo só fica... Ao contrário, né? Essa aqui é libração e essa aqui é rotação. Perdão. Acabei me confundindo aqui. Numa, o pêndulo roda, ele fica rodando, e na outra ele só fica balançando de um lado para o outro. Ok? Essa é outra condição inicial. Essa é outra condição inicial. Enfim, a gente pode pegar várias condições iniciais e analisar cada uma delas, né? Para ver os diferentes tipos de órbitas que a gente tem nesse sistema dinâmico, ok? Essa aqui são as 5 órbitas juntas, que eu plotei a x igual a π, p igual a 0,1, x igual a π, p igual a 0,2. Se eu não me engano, essa é 0,5, essa é 0,6 ou um pouco mais, não lembro agora direito. E essa aqui é 2, ok? E no final, para produzir uma figura um pouco mais completa, o que eu fiz foi congelar o valor de x inicial em π e varrer os valores de p. Então, eu dei algumas condições iniciais, um conjunto de condições iniciais, para produzir essa figura. Então, aqui eu tenho uma órbita que tem uma condição inicial, aqui eu tenho outra órbita que tem outra condição inicial, aqui eu tenho outra órbita que tem outra condição inicial. Cada cor é uma órbita. Claro que elas vêm repetidas, né? Porque, enfim, o número de cores que o computador usa acaba sendo finito e acaba repetindo depois de um certo valor. Mas como produzir essa figura? A gente tem um loop que me dá o número de pontos que eu quero para cada uma dessas órbitas. Para cada uma dessas órbitas significa que eu vou ter um loop dentro de um loop, certo? Que um loop para determinar cada órbita e um loop para determinar uma órbita e um loop para determinar cada uma dessas órbitas. Em outras palavras, se eu quero um cálculo de iterações de uma condição inicial, o que eu preciso é inicializar as variáveis x e p, definir o valor de k, definir quantos pontos serão calculados. Aqui eu defini 10.000, mas poderia ser mais ou menos. E para tantos pontos quando forem definidos, eu itero esse mapa e depois guardo eles em um arquivo ou ploto diretamente. Ok? Existem linguagens de programação que permitem que os pontos sejam plotados diretamente, ok? No meu caso, eu prefiro guardar em um arquivo e plotá-los depois. Mas tanto faz. E para produzir essa figura, eu usei um outro algoritmo que a única diferença entre o algoritmo 1 e o algoritmo 2 é definir quantos conjuntos de condições iniciais serão calculados, e eu tenho 2 fors aqui. Repare que dentro desse for é exatamente a mesma coisa. Para tantos pontos quando foram definidos, itero o mapa, guardo em um arquivo ou ploto, acabou. Mas eu vou fazer isso para tantos quantos forem os conjuntos de condições iniciais. No meu caso, para produzir essa figura, eu usei 100 condições iniciais. Ok? Então, comecei com P igual a 0, P igual a 0.01. Não, na verdade, eu fiz isso módulo 2π, né? Então, 0,1 vezes 2π, 0,01 vezes 2π, 0,02 vezes 2π, 0,03 vezes 2π, e assim sucessivamente. Ok? Conjuntos de condições iniciais, para mim, foram 100. Ok? Claro que cada linguagem de programação vai ter as suas esquisitices, certo? A gente vai ter que lidar com esses, aqui eu tenho que guardar em um arquivo, aqui eu tenho que inicializar tal variável e tal. Posso apresentar algum exemplo de código, caso vocês queiram ver. Eu fiz esses códigos em C, porque é a linguagem que eu mais gosto de programar. Mas eu acho que melhor do que ver o código em si, é ver o algoritmo em pseudocódigo e ter uma ideia do que está acontecendo. Ok?
Até aqui alguma pergunta? Ou eu posso seguir? Se não tiver nenhuma pergunta, eu sigo. Ah, acho que tem. Não? Sem perguntas? Ok, então sem perguntas. Vamos seguir. E o que acontece para outros valores de K? Será que é tão diferente assim? Eu tenho esse exercício, ok? Que se vocês quiserem, vocês podem fazer também. A ideia não é tão diferente do exercício proposto anteriormente, ok? Eu voto para a gente seguir. Eu não vou dar tempo para vocês fazerem esse exercício aqui agora, ok? Porque digamos que não tem nenhuma novidade aqui. Bom, pelo menos não na parte de programação, ok? Mas por que eu deixei esse exercício aqui? Para quem estiver assistindo, gravado, caso vocês queiram, obviamente vocês vão ter mais tempo, né? Parem essa gravação aqui agora, façam esse exercício e voltem aqui quando vocês estiverem com vontade, quando vocês quiserem, ok? Mas para a gente aqui agora, na aula, eu vou seguir, porque eu quero falar um pouco sobre a análise e a diferença dos tipos de órbitas que a gente encontra nesse valor de K aqui. Obviamente não tem nada especial com esse valor, poderia ser outro, eu escolhi apenas um, mas eu no final também vou falar sobre alguns outros valores de K, ok? Como eu disse aqui, né? Sinta-se livre de escolher outros valores de K também. Então vamos seguir. Eu acho que eu não preciso mais fazer aquela mesma iteração, né, de ficar plotando pontinho a pontinho. Eu acho que a gente já entendeu que esse tipo de órbita é um tipo de órbita válido, que é uma órbita quase periódica, que aqui eu tenho também 10.000 pontos, ok? Quando não for 10.000 pontos, eu vou mencionar o fato, ok? E essa órbita é bem parecida com aquela primeira órbita que a gente viu para o valor de K igual a 0,1, ok? Existe outra órbita que também é bem parecida, outra órbita que também é bem parecida com aquela órbita de rotação, ok? Apenas um pouco mais deformada, e a amplitude dos valores de P... Ah, gente, eu esqueci de mencionar, né? Mas aqui o eixo X a variável X, e o eixo Y é a variável P, ok? Apenas os valores aqui nessa amplitude está um pouco maior, mas até então nada de novo. No entanto, algo de novo acontece, que são essas órbitas aqui. Alguém quer fazer a pergunta sobre o que essas órbitas são? Ou eu mesmo já fiz a pergunta e vocês só estão esperando a resposta? Esse tipo de órbita é uma órbita quase periódica, que tem relação com essa, ok? Só que ela vive em 3 regiões desse meu espaço, onde eu estou estudando esse sistema. Ok? Vou dar um pause aqui e vou voltar algumas casas e vou fazer o quê? O mesmo tipo de iteração que eu fiz com aquela primeira órbita, iterando pontinho a pontinho. Ok? Primeiro pontinho, depois eu calculo os valores P1, X1, X1, P1, X2, P2, X3, P3, X4, P4, X5, P5, e por aí vai. Acho que vocês já entenderam que essa órbita visita essas 3 regiões e vai alternando entre cada uma delas. Ok? Vitor. Vitor tem um comentário no chat. Não saquei como elas surgem, na verdade. Haha. Vitor, é uma pergunta muito boa.
existe toda uma teoria por detrás disso, ok? Quem tiver interesse, eu não vou falar sobre isso, até porque eu não sou corajoso o suficiente para estudar isso, porque é bem difícil, mas existe toda uma teoria sobre como essas órbitas surgem. O que acontece é que, se vocês me permitem, eu vou voltar algumas casas, vou voltar alguns slides aqui, e depois a gente volta para a construção dessa órbita, ok? O que acontece é que, conforme você aumenta o valor de K, e eu preparei uma animação aqui para vocês verem esse fenômeno acontecendo, ok? Conforme esse valor de K aumenta, essas órbitas aqui, elas vão se destruindo e se transformando nessas órbitas de outros períodos, ok? E não só isso, mas também elas vão se transformando em caos. E o caos eu vou falar daqui a pouco, na verdade, porque naquele outro valor já é possível ver caos bem. Então, Vitor, eu espero que eu consiga responder a tua pergunta daqui a alguns slides, ok? Você consegue aguentar a curiosidade? Diz que sim, por favor. Ok, então vou seguir. Voltando aqui a essa órbita, ela visita essas 3 regiões, ok? Enfim, acho que já entendemos, vou passar mais rápido. E o que acontece é que ela não é única. Existem algumas órbitas que têm esse comportamento. Aqui, cada uma dessas órbitas, cada uma dessas cores, perdão, é uma órbita. Então, essa verde é uma órbita, tem essas 3, que visita essas 3 regiões. Essa azul é outra órbita, essa roxa é uma outra órbita, ok? Cada uma delas tem essas 3 regiões a visitar, ok? Eu acho que eu já posso falar. Essas órbitas se conhecem como, a gente conhece, né, como ilhas de órbitas quase periódicas, e no centro de cada uma dessas ilhas, né, no caso dessa aqui, por exemplo, existe uma órbita estável, uma órbita periódica estável de período 1, 2, 3. Essas são órbitas quase periódicas, mas no centro de cada uma dessas ilhas existe uma órbita de período 3. Acho que dá para ver que é período 3, certo? Então, quando eu falar um pouco mais sobre esses valores, esse valor de K, e eu apresentar para vocês a figura correspondente a essa figura aqui, com um conjunto gigantesco de condições iniciais para o valor de K igual a 0,734, vocês vão poder ver tudo junto, ok? Mas primeiro eu vou passar por cada detalhe, ok? Então, se vocês me permitem, eu volto para cá e a gente tem essas ilhas que no centro existe uma órbita de período 3. De novo, se eu estiver falando alguma coisa que não for entendida, vocês me parem e me perguntem, ok? Eu vou seguir. Ainda nessa região, existe uma coisa muito legal, que é uma órbita caótica, porque ela preenche um certo, aqui no caso é área, né? Ela preenche uma certa área, ela não é só linhas, ela não é formada só por linhas, mas ela tem uma determinada área. Bom, ela visita uma determinada área. Uma órbita não tem área, né, gente? Estou querendo fazer um curso não muito rigoroso, mas não precisa assassinar a matemática, né? Eric, perdão, causa em qual sentido? No sentido de imprevisibilidade. Se você dá 2 condições iniciais muito próximas aqui, depois de um certo tempo, você não consegue prever uma a partir da outra. Eu também tenho uma animação para ilustrar isso, se você esperar alguns slides, ok? Mas muito boa pergunta, obrigado. Então, essa órbita, essa condição inicial, uma certa condição inicial, produz uma órbita que visita uma certa área.
e não está restrita aqui a uma certa linha, um certo, né? Ela preenche mais espaço, ok? Só que esse caos, ele está, de uma certa forma, confinado em uma região. E isso eu também vou falar mais para frente, ok? Existem certas órbitas que não deixam que esse caos escape e vá para outros lugares. A gente vai ver que, dependendo do valor de K, quando K for muito grande, esse caos vai estar em tudo quanto é lugar. Mas aqui, esse caos está concentrado aqui. E, de fato, você pode confinar essa região caótica bem mais do que usando o azul e o roxo. O preto e o vermelho confinam muito mais essa região caótica. Também vou falar um pouco mais disso, ok? E, obviamente, essas órbitas quase periódicas, essas ilhas de período 3 aqui, também confinam o caos, só que para dentro. Por dentro, melhor dizendo, ok? Não existe nada de especial no período 3. Também existem órbitas de período 5. Existe uma pergunta no chat, só um segundo. Você consegue determinar as curvas que determinam essas regiões caóticas? Humberto, existem, se eu não me engano, existem ferramentas. Nesse momento eu não sou capaz... Sim, eu entendi. Que as curvas que delimitam essa região caótica, certo? Nesse momento eu não sou capaz de te dizer com certeza não sou capaz de te dar a resposta a essa pergunta, mas, se eu não me engano, sim, existem ferramentas para dizer quem é o toro, ou um bom toro que delimita essas regiões. Se eu não me engano, existem alguns trabalhos de demonstração auxiliada por computador que ajudam nesse cálculo, mas isso, bom, isso está além do escopo desse curso, eu só quis dar apresentar essas ferramentas, e 2, eu não conheço tão profundamente assim, então eu precisaria estudar para te responder com mais propriedade. Mas eu espero que tenha ficado claro que existem certos toros que delimitam essa região. Acho que isso está ok? Espero que sim. Estou gostando da participação, gente. Estou gostando da participação. Por favor, participem mais. Eu gosto. Se quiserem abrir o microfone e me interromperem também, sejam bem-vindos, ok? Enfim, como eu estava dizendo, não existe nada de especial com o período 3. A gente também tem órbitas de período 5, órbitas de período 11, se eu não me engano, embora à primeira vista, aqui agora, possa parecer que não é uma órbita periódica, que é só um traço, né? Uma linha que está evoluindo muito lentamente, mas é porque a gente está vendo de uma zona muito exterior. Se a gente aproximar, por exemplo, a essa região aqui, perto de entre 0 e 1.3, entre 1.2 e 1.4, a gente vai ver que elas são bolinhas, ok? Então, aqui nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Período 11. Tem órbitas assim de período par também, Vitor. Vou mostrar algumas quando eu mostrar a figura geral, ok? Tem 2, tem 4, tem vários períodos, ok? Por acaso, acabei de mostrar, não lembrava que eu tinha pegado uma órbita de período 4 aqui. Lembrem que 0 e 2π se identificam, ok? Então, essa órbita aqui é uma só. Então, 1, 2, 3, 4. Ok? Não lembrava que eu tinha pegado essa órbita. Seguindo, essa órbita aqui é uma órbita caótica,
porque ela preenche esse espaço aqui, ok? É uma região caótica bem maior do que a que eu apresentei anteriormente. Existem técnicas e ferramentas para determinar o tamanho da região caótica de certos sistemas, ok? Também está além do escopo desse curso, mas quem quiser, existem ferramentas para isso. Inclusive, um dos papers do Carles Simó, que é um professor lá de Barcelona, se não me engano, trata um pouco sobre isso. É um paper bem duro de se ler, como todos os papers do Carles, mas se alguém for corajoso, incentivo. Tudo que o Carles toca é ouro, então recomendo. Aqui da mesma maneira, essa região caótica também tem toros que delimitam por cima, por baixo e por dentro, ok? Existem órbitas periódicas. Eu mostrei, até então eu estava mostrando órbitas periódicas e quase periódicas nessa região mais para cima aqui, né? Nessa região de rotação. Mas nessa região de libração também tem órbitas periódicas e ilhas quase periódicas aqui. Uma região menor de caos por aqui, que também está delimitada por toros, também é possível calcular esses toros, ok? E essas órbitas aqui são órbitas de período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por acaso, mas poderia ter outros períodos, ok? E acontece um fenômeno muito interessante também. Se a gente analisa essa órbita aqui, parece uma órbita quase periódica de período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em princípio, nada de novo, certo? Mas eu vou aproximar aqui nessa região abaixo à esquerda e a gente vai poder ver que existe algo novo aqui. Porque essa figura aqui, né? Esse zoom que eu dei aqui nessa região aqui, na segunda, da esquerda para a direita, na segunda, ok? E vocês podem perceber que parece que tem certas bolinhas aqui, ou seja, parece que é uma órbita quase periódica. Ilhas de órbitas quase periódicas, de período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas, na verdade, essa é uma ilha de uma órbita de período 13. Ou seja, essa é uma órbita quase periódica, ilhas de órbitas de período 13 vezes 11. Porque elas visitam cada uma dessas 13 regiões, mas dentro dessa região ela visita 11 regiões, certo? Aqui eu vou dar um zoom para vocês verem que, de fato, são órbitas quase periódicas, ok? Ou seja, não é só as órbitas maiores, as órbitas originais, que se deformam ou que se transformam em órbitas quase periódicas de mais períodos, ou periódicas de mais períodos. Existem ilhas secundárias, e é exatamente esse o nome que se dá, ilhas secundárias, ok? Então, esse crescimento de períodos sem controle, ok? De fato, a gente tem órbitas aqui de muitos períodos. Precisaria aqui fazer uma investigação muito mais profunda em, ok, aqui a região que tem órbita de tal período, mas só para mostrar a riqueza de diferentes fenômenos que acontecem nesse mapa, ok? Aqui é a mesma coisa, uma órbita que em princípio é uma órbita quase periódica, simples, mas ela é uma ilha de ilhas, ok? Então, não é só com uma que acontece, é com algumas, ok? E aqui eu espero responder as perguntas de caos, porque aqui eu tenho uma animação preparada sobre o que é imprevisibilidade, ok? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui eu tenho duas órbitas.
uma de cor roxa e uma de cor verde, certo? Elas estão ocupando um certo espaço nesse nosso ambiente aqui, e elas estão ocupando o mesmo espaço, certo? Elas viajam por esse espaço. Eu vou agora apresentar duas órbitas que eu peguei de condições iniciais com x igual a 0 e... Não, perdão. P igual a 0 e x igual a 0,01, uma delas. E a outra é P igual a 0,01 mais 10 a menos 12. Se alguém está minimamente familiarizado com cálculo numérico, não precisa, tá, gente? Mas se alguém está minimamente familiarizado com isso, sabe que 10 a menos 12 é muito próximo da precisão dupla da máquina, que é o que muitas linguagens de programação trazem nativamente, certo? E tanto fisicamente, imagina que isso daqui a gente está tratando com ângulos, então a gente está medindo ângulos de, enfim, de 0 a π, de menos π a π, de 0 a 2π, e aqui eu estou tratando de um ângulo, de uma diferença de ângulo de 10 a menos 12. É como se eu falasse assim, eu vou fazer com que dois corredores saiam da mesma posição, só que eu vou dar uma vantagem de 1 milésimo de 1 milésimo de 1 milésimo de 1 milésimo de metro para um deles. Ok? 10 a menos 12. É muito pouco. Certo? Por que eu estou focando tanto nisso? Porque vocês vão ver que a partir de um certo momento você não consegue... Vocês vão ver que essas órbitas são completamente diferentes. Ok? Tem uma pergunta, Glaston, do Américo. Diga, por favor. Madison, posso fazer uma pergunta nessa questão? É quase filosófica, mas isso é um modelo para um sistema físico real. Certo. Então, a gente está usando isso para inferir coisas do comportamento da dinâmica verdadeira. Exatamente. Agora, 10 a menos 12, no tipo de sistema que essa equação modela, é uma escala de comprimento, já está tão abaixo das escalas físicas que a dinâmica ocorre, que aí eu faço a pergunta, do ponto de vista físico, isso é o que essa equação representa, com essa pequena variação, está ancorado no que acontece no sistema real? Muito boa pergunta, Américo. Eu vou responder também de uma maneira filosófica, ok? Mas existem diversos autores que dizem, né, que todo modelo por si está errado. Que no modelo você não consegue capturar a essência de toda a natureza, ok? Você tem limitações. O modelo por si está errado, está enganado, ok? Mas é importante a gente ter noção dos erros que a gente comete ao modelar, ok? Então, por exemplo, se eu digo que eu estou representando esse sistema através desse modelo, eu tenho que ter consciência de que muitas previsões eu vou conseguir fazer, mas muitas eu não vou, e o mundo ideal seria eu ter a completa noção de quais previsões eu consigo e quais eu não consigo fazer. Mas isso é no mundo ideal, ok? Então, é muito boa a tua pergunta, porque não existe resposta fechada para ela, certo? E o que eu quero dizer com isso é que modelagem matemática pode ser mais difícil do que parece em princípio. Não sei se você fica feliz com essa minha resposta. Eu tenho uma opinião sobre esse tipo de coisa. Por favor. Se faz sentido físico ou não, eu não sou capaz de dizer. Agora, do ponto de vista matemático, é necessário você fazer essas variações pequenas para você poder construir a ferramenta de análise aí, no caso. Para você poder tirar essa... vamos chamar de fotografia do sistema, da dinâmica. Você precisa variar os parâmetros de uma maneira quase que contínua, né? Então, é uma maneira de você fazer esse processo
entre aspas, continuamente no computador. Sim, Às vezes, o só sistema é tão toma... sensível à variação que se você for fazer um passo na grade que seja comparável a um valor que se tem no mundo real, às vezes você vai para uma outra trajetória que não é que você queria. Sim. Só toma cuidado com essa tua fala, porque pode parecer que a gente é capaz de fazer tão inocentemente assim uma modelagem ou um processo contínuo no computador. Na verdade, não. E, bom, enfim, Não pelo é menos... contínuo. Eu estou falando contínuo entre aspas, é porque é muito pequeno, mas não é Sim. contínuo. Só que se você Inclusive... fizesse, de repente, com 10 a menos 3 aí, você não ia capturar isso. De repente, ele ia para uma outra trajetória longe dessa curva fechada aí que você está querendo pegar. Depende se caía dentro da Dependendo do região sistema. caótica ou não. Mas sim, exato. Só complementando o que você disse, por que eu foquei nessa parte de trajetória de contínuo, né, de condições iniciais e tal, porque, na verdade, muitas ferramentas de demonstração auxiliada por computador tentam capturar esse comportamento, né, de você lidar com todo um intervalo ou de um contínuo, e aí existem ferramentas específicas para isso, ok? A matemática e a computação que você tem que fazer é toda diferente, e eu concordo com você quando você diz que, do ponto de vista matemático, isso é interessante, porque isso é um modelo, e é interessante a gente saber quando um modelo é um modelo que representa a realidade, é um modelo matemático, eu estou interessado na matemática dele, ok? E quando eu posso usar resultados desse modelo para deduzir coisas da realidade. Muito boa colocação. Temos um comentário no chat. Humberto, você quer que eu leia? Eu posso ler, sem problema. Humberto disse, do ponto de vista prático, em termos de engenharia, por exemplo, podemos utilizar essas informações para determinar os parâmetros de um sistema de forma que ele funcione fora da região de caos. Vocês sabem dizer se isso é feito na prática? Humberto, eu sei que muita modelagem matemática é usada como insight para modelagem inicial para problemas de engenharia, que vem de problemas de engenharia, e aí todo tipo de engenharia, né? O problema com estar fora da região do caos, estar dentro e tal, é o quão errado o teu modelo está. Porque, por exemplo, era o que eu estava falando com o Américo, pode ser que esse modelo seja, você consiga estar fora da região de caos e isso seja ok para você. Mas, na verdade, o sistema original ele tem outros fenômenos que fazem com que essa região caótica se expanda. E aí você perde isso. Então, tudo isso tem que ser feito com muita calma. E também o tempo que leva para você divergir, né? O tempo que leva para esse caos aparecer, pode ser bastante complexo. Não existe uma resposta fechada para isso. Ok? Quem dera se existisse. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Eu posso seguir? Eu posso mostrar a animação do caos? Vou seguir. Seguir. Então, aqui reparem, a gente está na mesma região que essa, ok? E esse ponto verde é, na verdade, a sobreposição das duas condições iniciais. Como eu disse, 10 a menos 12 é muito pequeno, ok? Então, na verdade, a gente vai ver o ponto verde e o ponto roxo, o outro ponto é roxo, ok? A gente vai ver eles sobrepostos durante algumas iterações, ok? E essas iterações vão acontecendo agora. Esse rastro de pontos pequenininhos é onde eles estavam, ok? Então, eu vou acelerar, eu não vou fazer todas as iterações, ok? Essas iterações, elas começam a divergir lá para a iteração 168, 170, mais ou menos, ok? E eu vou pular para ela, ok? Eu só quero que vocês vejam que, bom, enfim, eles estão aqui começando a preencher a região caótica. E reparem isso, que aqui e aí eu vou pedir
permissão para vocês, mas eu vou colar agora. Aqui é a iteração 142, ok? Reparem que eu tenho 10.000 pontos, então 142, o que isso representa fisicamente? Teria que ser analisado. Aqui para a gente não interessa, mas, ok? Só para vocês terem uma ideia. Já começa a existir uma separação entre eles. Visual. Ou seja, está da ordem de, sei lá, 10 a menos 1, 10 a menos 2. Ok? Mas elas têm uma trajetória parecida. Elas seguem mais ou menos a mesma trajetória até esse ponto, onde a roxa vai vir para cá e vai ocupar esse espaço aqui, e a verde vai fazer essa volta. E a partir daqui, eu não consigo mais prever uma através da outra. 10 a menos 12, com 150 iterações, eu já não consigo mais prever uma a partir da outra. Isso é o caos. E é exatamente isso. Elas até têm algumas iterações juntas, mas depois de um certo tempo, de novo, a roxa faz essa transição enquanto a verde volta para cá. Perdi uma da outra. Não consigo mais dizer nada. Ok? Então, isso é o caos. Isso é o fenômeno do caos. Ok? Perguntas? Posso seguir? Uma pergunta. Diga. Porque, por exemplo, você não pode prever a roxa pela verde, mas, por exemplo, essa verde está seguindo uma trajetória que parece, a princípio, periódica, não? Não. Porque ela tá... Deixa eu voltar aqui. Muito boa pergunta, Rodrigo, mas não. Na verdade, ela está seguindo, ela vai ocupar todo esse espaço aqui. Então, não é periódica. Ela vem para cá, ela sobe, ela desce, ela fica aqui embaixo, depois ela sobe, depois... Não é periódica. Tá. Enfim, é isso. Não tem como você saber... Enfim, claro que tem como você saber através de calcular a órbita em si, certo? Só que esse espaço que existe, né, que ela ocupa, é um indicativo do caos e é um indicativo de que essa órbita não é periódica, na verdade. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, obrigado. Show. Mais alguma pergunta, gente? Se não tiver mais pergunta, eu vou passar. Essa é a explicação mais didática que vi sobre caos. Obrigado. De nada, Beto. Fiquem à vontade de usar essa gravação sempre que vocês forem explicar caos. Bom, e aí, conforme prometido, essa é uma figura mais geral desse valor específico, ok? De 0,734. Claro que não estão todos os fenômenos aqui, ok? Isso é um conjunto discreto de condições iniciais com um conjunto discreto de iterações cada uma delas. Quando, na verdade, essa dinâmica é muito mais do que isso, ok? Isso daqui é apenas para visualização, porque apenas com isso, apenas com essa varredura, eu já consigo identificar aqui caos, já consigo identificar uma órbita 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, 12, uma órbita com período 5, uma com período 4, uma com período 3, um caos menorzinho aqui, ok? É um insight geral sobre esse sistema com esse valor de parâmetro. Tem uma pergunta no chat do José Suzano. Você está usando quais valores para P? José, eu estou rendo P da seguinte maneira. Eu começo 0 e as minhas condições iniciais, eu dou 100 conjuntos de condições iniciais, de maneira que cada uma é 0 vezes 2π, 0,01 vezes 2π, 0,02 vezes 2π, ok? Então, eu subo aqui, depois eu venho para cá, né? Porque, enfim, módulo 2π,
Talvez Ok. a pergunta seja também qual o valor para K. Qual K? K, qual K? K igual a 0,734, que está aqui em cima. Não sei se vocês estão conseguindo ver no título da... Ok? Mais perguntas, gente? X, perguntam X, que é o valor do X. Eu peguei sempre valor x igual a π. Existe... É obrigatório pegar o valor x igual a π? Não. Inclusive, por exemplo, se você quiser ver essa região aqui, ó, que está em branco no meio desse caos, eu recomendo pegar um valor, sei lá, x igual a 5,7, p igual a 0, ou próximo de 5,7, porque ela está melhor de ser vista fora de x igual a π, ok? Ou essa aqui, ou, enfim, outras. Mas eu, para produzir essas figuras, eu varri sempre x igual a π e variando o p dessa maneira. Nenhum motivo especial para isso. Tudo bem? O motivo é para não perder as órbitas periódicas no centro, senão se você não detectaria, né? Sim, mas, por exemplo, eu poderia varrer na diagonal, sabe? Existem Certo, outras certo. maneiras de varrer de maneira que você não perca. De fato, bom, obrigado, né? De fato, eu não queria perder essa órbita no centro, e para isso que eu escolhi essa maneira, mas poderia ter escolhido de qualquer outra maneira. De fato, vocês vão ver que para valores muito maiores de K, eu vou perder informações importantes porque eu escolhi essa maneira de varrer esse espaço, ok? Mas isso é daqui a pouquinho. Inclusive, eu vou dar uma corridinha agora porque eu calculei mal o tempo. Desculpa, gente. Posso passar? ¿Puedo hacer una Passei. pregunta rápida? Claro, claro, claro. Pode passar. Pode ir. A usar o pi, o x igual a pi, y los valores de p también con pi, o computador, al momento de arredondar, ¿no va a dar mucha diferencia? Muita coisa? Boa pergunta, boa pergunta. Sim. Bom, muito diferente não, né? Porque o computador arredonda com a precisão dupla, que é algo próximo de 10 a menos 16, ok? A gente tem que lidar com isso, basicamente. Então, sim, podem se produzir erros. Em órbitas, nessas órbitas quase periódicas aqui, esses erros não vão surgir para essa quantidade, principalmente para essa quantidade tão mil não é tão grande assim, ok? Mas para as regiões caóticas, sim, existe esse evento que causa um erro, mas na verdade você só queria. Aqui eu só estou querendo ilustrar as regiões e esses fenômenos. Então eu consigo conviver com esse erro. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, obrigado. Okay. Vou passar então, gente. Aqui eu estou dando outro valor de K, ok? Só para vocês verem que, enfim, o caos continua crescendo, ok? Aqui, essa varredura que eu fiz nessa linha vertical me impede de ver certos fenômenos. Por exemplo, essas brancas aqui grandes eu não estou vendo. Eu imagino que elas órbitas de período 6, só não posso afirmar isso com certeza. E essa região aqui também. Não peguei com tanta... Não consegui captá-las, ok? Ver o que elas são, ok? Porque, em princípio, eu poderia pensar, por exemplo, vamos focar aqui nessa parte de cima à esquerda. Essa aqui é uma órbita quase periódica, diria que ela tem período 3, porque tem as mesmas cores aqui, ok? Diria que tem outras órbitas periódicas de período 3, ou quase periódicas, na verdade, né? Que estão nessas ilhas de 3. Mas aqui, eu não sei se cada um desses espaços é um período 3. Eu não sei se são 2 a 2, ou não sei se são os 4 da mesma órbita.
por essa figura, o que a gente tem que fazer? Aproximar, colocar condições iniciais aqui e fazer uma análise nessa região, ok? E aí, enfim, só para passar bem rápido por essa análise, essa região aqui é de fato uma órbita de período 6, em que ela tem toda a mesma cor. Essa aqui é uma órbita de período 8, esse azul aqui é o que está mostrando isso. E agora a gente vai dar aqui ver o que acontece nessa região. A gente tem essa região aqui Glaston, que desculpa. tem... Como é concluir que de período 8 da azul? Ah, talvez eu não vi. Desculpe, Stefanella, a tua internet ficou ruim. Você pode repetir a pergunta? Sim, aquela que falou que era período 8. Stefanella? Alô? Está me ouvindo? Olá? Não? Não está ouvindo? Glaston? Espera. Oi, Stefanella. Agora eu estou te escutando. Stefanella? Se essa de período 8, pode voltar. Certo. Como é que calculou que era de período 8? Ah, ok. Desculpa. Eu coloquei uma condição inicial nessa região. Eu vou voltar à outra figura. Reparem que essa região aqui está em branco, ok? Sim. Eu não sei o que é essa órbita, ok? Coloquei uma condição inicial aqui e integrei. E eu fiz o mapa, né? Iterei o mapa. E aí eu estou vendo que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sim, tá bom. Porque elas têm todas a mesma cor. Sim, sim. Ok, tá nesse bom. caso. Ok? Ok. Vou dar um zoom aqui nessa região. Aqui vocês podem ver que eu tenho uma ilha dessa órbita de período 3 aqui. Essas 4 são exatamente a mesma órbita, mas, na verdade, existem ilhas de ilhas. Aquele fenômeno que eu estava falando lá atrás, certo? Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor, mas existem ilhas de ilhas aqui. Ok? E o período vai se multiplicando. Ok? Mas reparem que aqui eu tenho algo que parece uma concentração de pontos. O que será isso? Vou dar um zoom aqui nessa região para perceber que essas ilhas também têm ilhas de ilhas de ilhas. Isso acontece, isso não precisa para ilhas ou de ilhas. Você pode ter ilhas de ilhas de ilhas e assim sucessivamente, ok? Reparem que tem uma, mas tem outras aqui ao redor, ok? Ah, Gladstone, como é que você descobriu isso? Literalmente assim, dei zoom nessa região, algumas condições iniciais. Zoom nessa região, algumas condições iniciais. Zoom nessa região, algumas condições iniciais. É um trabalho investigativo, nesse caso aqui, de ir percebendo as estruturas que a gente tem. Ok? Algumas dessas órbitas têm 100 mil pontos para poder ter uma visualização melhor. Ok? Então, enfim, o quadro geral, né? Aquela varredura mais as específicas. E eu tenho um desafio para vocês, e eu vou terminar essa aula de hoje com esse desafio, e eu vou mostrar uma animação, ok? O desafio tem uma... Acho que era como comigo. Desculpa, que eu não tinha visto o comentário no chat. Era quando a internet da Stefanella travou, mas enfim, já está respondido. Desculpa, gente. Eu tenho um desafio para vocês. O desafio para a próxima aula. Eu vou passar muito rápido por ele. É um desafio, então não é uma coisa que você faça em 10 minutos, é uma coisa que demora um pouco mais, ok? Mas o desafio eu disse que no centro daquelas ilhas, de cada ilha, tem uma órbita periódica, ok? O desafio é calcular
essa órbita periódica. E aí, calcular a órbita periódica, numericamente, como é que a gente faz, né? A gente não calcula exatamente os pontos, a gente calcula uma aproximação daqueles pontos com uma precisão que a gente, digamos, está ok com ela, e essa precisão é de 10 a menos 12. Se alguém que está assistindo esse nosso curso não fez cálculo numérico, eu recomendo pegar um material de cálculo numérico e estudar primeiro e ver resolução de sistemas de equações para poder, e precisão numérica, para poder entender isso que eu estou falando. Mas eu espero que quem já tenha passado pela disciplina esteja razoavelmente ok com esses conceitos e esteja entendendo o que eu estou falando aqui, ok? Enfim, depois quem quiser pode me mandar um e-mail, eu posso disponibilizar esses dados, mas os dados são esses daqui, essa órbita tem esses valores, ela tem esse XSP, esse XSP e esse XSP. Ok? Com uma precisão numérica de 10 a menos 12. Ok? Então, a gente consegue confiar em 12 dígitos, basicamente, isso que eu quero dizer, desse cálculo. Ok? E o desafio é calcular essa órbita. Ok? Por que eu estou escolhendo K igual a 0,734? Por que eu estou escolhendo o período 3? Porque nenhum motivo especial. Se vocês quiserem calcular a órbita de período 60, na K igual a 2,429, vocês fiquem à vontade, ok? Mas é porque foi uma das órbitas que a gente viu, ok? E, além disso, vou deixar essas dicas aqui para vocês, né? A dica é, tente escrever esse problema de uma forma que ajude, pense na definição de uma órbita periódica de período N e veja se você consegue usá-la para transformar ou determinar, melhor dizendo, uma equação com a qual você consegue trabalhar e, uma vez que solucionada numericamente, te dê esse resultado. Eu tenho ela anotada aqui, eu vou passar, porque eu não quero dar esse spoiler, mas pensem na definição de órbita periódica de período N, ok? Eu quero encerrar dizendo que na quinta-feira vamos estudar sistemas definidos por fluxos e relação entre fluxos e mapas, como estudar esse tipo de sistema. Eu só quero, antes da gente encerrar, passar um videozinho que eu preparei para vocês. Eu só queria perguntar se alguém tem mais alguma dúvida ou eu posso partir direto para o vídeo. Vou partir para o vídeo, então. Se vocês me dão um segundo, eu vou prepará-lo aqui. Cadê? Aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Ok. No que consiste esse vídeo? Ele é uma sequência de imagens. Acho que não estou falando nenhuma novidade, todo vídeo é uma sequência de imagens, mas cada imagem é um valor de parâmetro. Vocês vão poder ver aqui em cima que esse parâmetro vai aumentando. Então, eu começo com K igual a 0 e vou 0.001, 0.002, 3, 4, lá, ok? E a gente vai ver como esse sistema vai mudando e como essas órbitas de outros períodos vão aparecendo, como esse caos vai aparecendo. Enfim, espero que vocês gostem, gente. Eu vou parando e fazendo alguns comentários ao longo do vídeo. Reparem que aqui, para esse valor, essa órbita já apareceu. Essas ilhas de período 3 já apareceram. Essa região aqui vai ficando cada vez maior, mas essas órbitas aqui já apareceram. E aí, eu vou voltar aqui no chat e dizer para o Vitor, ou para quem? Vitor, sobre o teu não saquei como elas surgem, na verdade,
é isso daqui. Essas órbitas de rotação vão se transformando nessas órbitas, nessas ilhas de diferentes períodos, ok? E também em caos. Mas é esse o fenômeno, ok? Reparem que o primeiro caos vai aparecer por aqui. Em algum momento ele vai aparecer. Muito rápido. E aí eu sou obrigado a dizer que quando o caos some, não é que ele some na verdade, é porque a varredura das condições iniciais não capturou uma órbita caótica, ok? Mas o caos está ali. Se eu quisesse ver os em todas as animações, eu teria que pegar uma condição inicial fixa aqui, dentro dessa região, ok? Vamos seguir. E reparem que já estão surgindo ilhas de mais períodos. 5, 4. Essa aqui é período 2, né? Porque a gente tem que colar. Então, essa aqui tem período 2, enfim. E essa região caótica só faz crescer, vai crescendo cada vez mais, na verdade. Existem trabalhos muito interessantes sobre o último toro. Eu vou voltar aqui no segundo 54, ok? Mas reparem que já não existe mais esses toros de rotação aqui, para esses valores. Eles já não existem mais. Existem trabalhos dizendo, calculando qual é esse valor, onde o último toro é quebrado, ok? Em particular, começos de trabalhos, né? Alessandra Celletti e Luigi Chierchia, Rafael Della Lave, David Rana. Últimos trabalhos foi por Jorge Gueiras, Alejandro Luque e Alex Aro, sobre esses cálculos de valores onde eles usam demonstrações auxiliadas por computador, ok? E aqui, mais uma vez, reparem, essa minha varredura vertical me impediu de ver certas regiões. Se eu quisesse fazer essa animação com todas essas regiões, eu teria que analisar cada uma dessas figuras e ver qual seria uma melhor estratégia para capturar essas regiões, ok? Por exemplo, essa aqui, que está se desfazendo, ela vai se rendendo ao caos. Teria que ver como capturar cada uma delas em cada nível de parâmetro, ok? Mas, de novo, para uma ilustração, para uma primeira ilustração, eu fico satisfeito em mostrar somente isso para vocês, ok? Chat. Gladstone, ainda não consegui pegar os valores de P que você usa. Quando tento plotar aqui, só consigo pegar círculos concêntricos. Quando ploto algum valor de P maior que 0,5, fica horrível. José, vamos fazer o seguinte. Me manda um e-mail. Meu e-mail está no site da escola. Me manda um e-mail com a tua dúvida e a gente pode marcar algum dia. Me manda o teu código. A gente vê o que está acontecendo, beleza? Porque eu já passei demais do tempo. Inclusive, eu peço desculpas. Vou terminar com esse vídeo. Já falei demais. Minha língua e o meu céu da boca estão doendo da queimadura, mas eu estou aqui firme e forte por vocês. Mas, enfim, só quero terminar aqui. Me manda um e-mail, ok? Eu gostaria de parar aqui rapidinho para demonstrar, para pôr luz num fenômeno que é esse daqui, ó. Reparem que aqui eu tenho uma órbita, essa maior aqui, roxa, 1, 2, 3. E aqui uma seria verde, talvez azul, não sei. 1, 2, 3. Em princípio, vocês podem pensar que isso é uma órbita de período 6, mas elas têm cores diferentes. Então, na verdade, é porque uma das condições iniciais eu peguei quando P é positivo e a outra eu peguei quando P é negativo. Então, essa é uma órbita de período 3 e essa é outra órbita de período 3. Ok? Também importante saber como analisar a seção, o mapa que o resultado que você tem, ok? Enfim, esses valores vão aumentando. Eu vou passar mais rápido, tá, gente? De novo, desculpa. Até o valor K igual a 4
isso continua sendo um centro de ilha. A partir do valor k igual a 4, esse ponto π0 passa a ser um ponto instável. Isso também é uma conta analítica que é possível ser feita com esse standard map, ok? Mas também é possível ser visto aqui pelo mapa de Poincaré, que começou um caos que ainda se comunica com esse caos exterior, mas a partir de, bom, enfim, em algum valor, aqui, por exemplo, ele já se comunica. E reparem que isso aqui, tudo que está acontecendo no espaço de fase quase todo, né, porque eu tenho essas regiões aqui brancas, é caos. Não mais prever nada, ok? Tem essas duas regiões aqui. Caso vocês queiram, peguem um valor de K e analisem o que acontece dentro dessas duas regiões brancas aqui, mas é isso. Aqui acabou. Okay? Eu fui até o igual a 5. Okay? Deixa eu só voltar aqui para dizer, né? Eu fui até o valor K igual a 5, onde ainda existem essas regiões brancas de ilhas quase periódicas, ilhas de período, enfim, 2 ou mais aqui. Existem valores de parâmetro onde não existe, ok? Onde é tudo caótico. Exercício para vocês, ok? E é isso, gente. Obrigado pela atenção de hoje. Eu vou ficando por aqui. De novo, desculpa o avançado da hora. Eu acabei calculando. Vamos primeiramente. Mas espero que tenham gostado, eu espero que tenha sido interessante e eu espero ver vocês na quinta-feira. Tá, vamos agradecer. O Vitor tem uma pergunta. Adson, alô, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Vitor. Obrigado pela apresentação, cara, foi bem legal. Muito maneiro ficar mexendo no Python, fazendo as curvinhas, é legal. Mas, enfim, aí como é que se diz? Eu estava, tipo, pensando como é que você poderia prever esse tipo de comportamento. Porque, tipo, se eu desse K, vai ser assim. Se desse outro K, vai ser assado. Mas, tipo, tá bom. Tipo, se eu tenho um K genérico, né? Dadas as posições iniciais, x0 e p0, eu poderia, tipo, dizer, tipo, a partir desses valores de K, você vai ter um comportamento mais caótico, para valores menores, você vai ter um comportamento menor. Eu sei que esse conceito de entropia definido, né, em dinâmica, isso teria a ver. Você poderia calcular a entropia dados iniciais fixos em função do K. Né? E aí, quanto maior e mais ordenado. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu vou dizer que algumas partes eu não sei. Por exemplo, esse conceito de entropia, eu nunca me pus a calcular, nem numericamente, nem analiticamente, mas seria interessante. Eu imagino que poderia ser uma boa resposta para isso. No entanto, eu vou ficar com você pode olhar você pode ver as equações e não deduzir, mas enfim, talvez calcular a entropia, né? Dependendo do valor de K, quanto maior o K, não só por causa das animações, né? Mas também porque o P varia e isso altera o teu sistema, ele vai sendo mais perturbado, mais caos você espera, ok? E existem algumas contas que você pode fazer analiticamente, por exemplo, o equilíbrio, os pontos de equilíbrio, né? 0, 0 e 0π, e suas estabilidades. Inclusive dependendo do valor de K, ok? Mas é uma boa pergunta. Eu acho que seria um bom complemento. Eu acho que seria uma boa tentar se arriscar a calcular entropias. Confesso que nunca fiz, mas seria interessante. Boa pergunta. Beleza, obrigado, cara. Valeu. Imagina. Muito obrigada. Então, até quinta-feira, o aluno do FRJ pode vir aqui no Ligue, tem computador, se quiser, ok? Faz junto com a gente. Tá bom? Tchau, Glaston. Incentivo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado por tudo, viu? Obrigada. Obrigada. Valeu. Oi, Humberto. Tchau. Tchau.